Então nós sabemos agora o quanto esses jesuítas eram bem formados e o quanto eles amavam e queriam levar a civilização para o Brasil. E José de Anchieta chega assim no Brasil em 1553. E logo no início pedem para que ele vire professor do Colégio de São Paulo. E imaginem que hoje a gente vê um colégio e pensa em algo completamente estruturado, mas a gente está no início das civilizações. E nesse início, aquele colégio era algo muito rudimentar ainda, né? Feito provavelmente de barro, pau a pique, e que servia para tudo. Então existe uma carta de Anchieta para Inácio de Loyola em que ele comenta justamente isso. Ele comenta o quanto faltavam coisas. E ele vai dizer, aqui a gente não tem as mesmas comodidades que existem na Europa, mas eu estou ótimo, porque assim eu consigo me assemelhar perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse homem, ele vai ensinar 7 anos no Colégio de São Paulo, mas não só isso, ele vai aprender a língua tupi, vai fazer uma gramática em tupi, pegar a língua dos bárbaros indígenas e codificar elas numa gramática, vai fazer vários poemas, vários discursos belíssimos e deixar muito material escrito para a cultura brasileira. Em 1560 ele vai fazer mais do que isso. Além de educar as pessoas que já estavam na civilização, José de Anchieta vai buscar as pessoas que estavam fora da civilização. E José de Anchieta entra nas florestas, nas matas, atrás de índios a converter. Munido de quê? Munido de uma sotaina só, uma trouxa com os equipamentos mínimos para se fazer uma missa, um breviário e uma cruz na mão. E assim ele entrava dentro das florestas, subindo picos, descendo vales, atravessando rios, em busca de almas a converter. E quando ele encontrava o índio, ele ia atrás do índio de braços abertos e na cruz na mão, tentava puxá-lo, convertê-lo e trazê-lo à civilização. Assim, José de Anchieta, ele ensina várias centenas e centenas de pessoas, tanto nas cidades nascentes, como vai buscar pessoas a civilizar. Isso era São José de Anchieta, com completo despego sobre as coisas materiais. Porque quando José de Anchieta queria dormir, qualquer chão servia. Quando ele queria ler, ele ia à biblioteca. Quando ele queria rezar, ele ia à igreja. José de Anchieta não tinha quarto, não tinha móveis, não tinha utensílios. A única coisa que ele tinha é a única coisa que é indispensável a todos nós: Deus. É aquilo que a gente leva. E por isso Deus não deixou de acompanhar e suportar o seu apostolado e o seu projeto civilizacional para o Brasil em todos os cantos que ele ia. Então existem milhares e milhares de reportes de milagres de São José de Anchieta, algo que a gente só vê nos grandes santos de sétima morada, como o Padre Pio ou nos apóstolos. Então nós sabemos que São José de Anchieta se bilocou, teve o dom da profecia, ressuscitou pessoas no Brasil, e são fatos, documentos. E para a gente não fazer uma palestra sobre os milagres de São José de Anchieta, eu quero pelo menos citar um. E nesse ânsia dele de levar a civilização para todos os cantos do Brasil, ele vai com o Padre Vicente Rodrigues e 2 outros homens num barco andar pelos rios do sudeste brasileiro, e ele está rezando ali, de repente, por causa da correnteza do rio, o barco vira. E como a correnteza estava muito forte, todos os 3 homens que o acompanhavam começam a nadar desesperados para o litoral, conseguem chegar, e quando eles chegam no litoral do rio, eles olham para dentro eles olham para os seus lados e José de Anchieta não está lá. Um deles volta desesperado, começa a mergulhar para tentar achar José de Anchieta e nada. Não encontra o nosso patrono de educação. Desesperado, ele volta para o litoral, todos os dão como mortos. Essa pessoa ela recupera o fôlego, volta para dentro do rio, mergulha e encontra José de Anchieta. E como ele estava? Rezando o breviário no fundo do rio, como antes do naufrágio. Estupefado, o homem tira José de Anchieta, leva para as suas margens, e José de Anchieta está encharcado e o breviário enxuto. Então esse é o tipo de homem que a gente está propondo aqui para ser erguido como patrono da educação. Um homem que foi professor do Colégio de São Paulo,
converteu milhares de pessoas, educou milhares de pessoas na mais fina sabedoria da tradição dos jesuítas, da tradição da Universidade de Paris. Um homem que tem as máximas qualidades, né, e que por isso eu tenho certeza que merece ser o patrão da educação brasileira. E aí alguém pode nos perguntar, bom, e onde está o legado dos jesuítas? Se a gente só vê o caos por aí. Simples. Todos nós sabemos que os jesuítas eram imbatíveis na universidade e convertiam por todos os lugares as pessoas por onde passavam. Então era preciso que os partidos da Revolução se unissem para destruir a ordem jesuíta. E aí 3 partidos se uniram nesse intento. Os liberais da Casa Maçônica, os jansenistas e os protestantes. Unidos, perseguiram os jesuítas até o último homem, até a sua expulsão das terras brasileiras em 1759 e até a supressão da ordem em 1764. Então, de repente, o Brasil se viu sem a sua grande classe intelectual, as pessoas que estavam formando a nação. E quem começou a entrar no lugar? Os partidos da Revolução. Primeiro os liberais e, no século XX, os marxistas, os neomarxistas e os globalistas. E aí a gente vê hoje os frutos da Revolução. Quais são os frutos da educação brasileira hoje? Nós vemos nas nossas elites. E esse caos todo pode parecer para a gente um desespero. Mas também o entendimento da história ela dá para a gente um sinal. Por quê? Porque andando junto com Santo Tomás, andando junto com os jesuítas, andando junto com o nosso patrono da educação brasileira, São José de Anchieta, agora a gente já sabe qual é a solução. A solução para a educação brasileira é a formação de grandes intelectuais, mas não de intelectuais materialistas, de intelectuais que saibam qual é o fim último do homem. Amar e servir a Deus nessa vida para estar unido a Ele até a eternidade. Nós precisamos de novos intelectuais, nós precisamos de novos santos, nós precisamos de novos Santo Tomás de Aquinos, novos Santo Inácio de Loyola, novos São José de Anchieta. Viva São José de Anchieta, viva Cristo Rei!